Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Lar. Agradecemos a presença e iniciamos com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não os deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Vou começar com a leitura do livro Calma. Oi, filha. Um beijinho? Obrigado. Evitando inquietações. Considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, revisemos, pelo menos de quando em quando, as induções que nos possam impelir a intranquilidade. Recorde que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, em evolução na Terra, ainda estamos longe da condição de espíritos perfeitos. Quase impossível seguir sem erros na jornada, mas é preciso reconhecer que a divina providência jamais nos sonega recursos para corrigi-los. Aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que deve ser, para a melhor condição que te cabe alcançar. Consulta o passado por arquivo de informações que te facilite os movimentos em rumo certo. Mas não te prendas à lembrança de caráter negativo, porque hoje é o dia de construir o amanhã com o material selecionado de que disponhas no campo da experiência. Libera a capacidade de compreender e perdoar com que o Criador nos dotou a cada um, para que o ressentimento, ante os conflitos da ação e da opinião, nas ações de trabalho em que te vês, não te causem desequilíbrios. Não acredites tanto em doença e cansaço que te impeçam de servir ao próximo, trabalhando um tanto mais. Auxiliar desinteressadamente aos semelhantes será sempre a base de qualquer melhoria. Cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. Confiemos em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós. Calma, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Deixa eu pegar meu óculos, que hoje eu estou cego. Objetivo da encarnação. 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito
um instrumento de harmonia com a matéria essencial desses mundos, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Letra A. Mas então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem? Se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal, chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Alguém gostaria de fazer um comentário, alguma consideração? Não. Aparece Só um tudo. minuto. Acho que tá no mudo, Fred. Não é, que a Marina está aqui no quarto e estava conversando comigo. Ah, desculpe. Imagina. Vamos pensar, né? As nossas. Obrigado, filho. As nossas. Por que nós temos que reencarnar? Nós temos que reencarnar porque a reencarnação é um meio de nos fazer progredir. Ah, mas não poderíamos progredir no mundo espiritual? Nós poderíamos e nós progredimos um pouco, mas é só aqui na vida em que sofremos todos os embates, as dificuldades, é que podemos colocar à prova aquilo que nós aprendemos lá no plano espiritual. Mas, né, todos nós precisamos sofrer? De certa forma, sim. Mas todos nós sofremos com a mesma intensidade? Não, porque enquanto alguns de nós são mais rebeldes, outros aceitam melhor e se resignam. Então, aí por isso que nós vemos que na vida cada um de nós sofre de maneira diferente. E uma outra coisa também, duas pessoas podem passar pelo mesmo sofrimento, mas cada uma delas vai dimensionar esse sofrimento no seu campo íntimo de maneira diversa. Um vai sentir mais, o outro menos. Um vai se conformar, né, vai se resignar com esse sofrimento, né? E o outro não, o outro vai se rebelar contra Deus. E daí o que acontece? Né? Aquele que se resignou, né, passou na prova, seguiu adiante. Aquele que se rebelou, né, contra Deus, não aceitou o sofrimento, o sofrimento se estende.
Então, na verdade, o sofrimento ele tem um caráter pedagógico para nos ensinar, e também ele só ele só continua na medida que ele é necessário. Enquanto a gente fica perguntando, por que será que isso está acontecendo, né? O que eu fiz para isso acontecer? Nós vamos sofrendo. A partir do momento que eu digo, tá certo, aconteceu isso, né? Que eu tenho que aprender com isso? O que isso está me ensinando? Aí é uma outra maneira de ver. É uma maneira de ver que nós devemos pensar que a maioria dos sofrimentos, eles têm uma finalidade útil. Por que eu digo a maioria? Porque muitos desses sofrimentos que nós passamos, eles decorrem das nossas próprias condutas, né? Da nossa teimosia, né? Da nossa irritação, do nosso azedume, de querer fazer as coisas sempre do nosso jeito, né? Então, nós somos punidos pelas nossas próprias condutas. Agora, né, se eu faço algo errado, eu recebo aquele mal, né, que é um mal aparente, que é um mal que me ensina, e penso, poxa, eu não vou fazer mais isso. Então, daí o que passa a acontecer? Eu não preciso mais daquela expiação. É por isso que, por exemplo, né, todos os espíritos vão sofrer da mesma maneira? Não. Segundo o texto, né, nem todos são ávaros, nem todos são gananciosos, nem todos, né, têm a sensualidade, né, como vício no seu espírito. Então, por exemplo, se eu sou ganancioso, se eu sou egoísta, e peço a Deus, né, que afaste aquilo de mim, né, que eu não quero passar por essa prova, aí essa prova pode me vir de uma maneira atenuada. E daí eu tendo o cuidado de bem fazer aquilo, eu passo por essa prova. Mas vamos supor que, né, eu não tenho a questão da sensualidade como um vício proeminente do meu caráter, né, do meu espírito. Então, eu vou pedir que Deus, que Jesus, afaste de mim essa problemática, né? E eu não vou me colocar em risco, eu não vou é, eu não vou em lugares que, que, que eu possa me comprometer, eu não vou ter como companhias pessoas que, que podem me ajudar nos desvios, porque sempre lembrando, ninguém me desvia, eu que me deixo desviar, né? Alguém quer fazer algum comentário? Não, Fred, bem explicado. Não estou conseguindo aumentar o negócio. Só um minuto. Gente, com a permissão de vocês, eu vou passar para as vibrações. Vamos então a nos conectar a Jesus, pedindo que nos abençoe, porque temos recebido muito, né? E a quem muito foi dado, muito será cobrado. E vamos então começar
as vibrações pelos nossos irmãos desencarnados em sofrimento, aqueles que estão com grandes dificuldades, aqueles nossos amigos que se foram da vida física pela porta do suicídio, como a Gabriele, a Verena, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que esses nossos irmãos possam ser abençoados e amparados. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados que estão com a ideação suicida. Que todos esses irmãos também possam ser amparados e dissuadidos dessas ideias tão terríveis. E que agora nós possamos pedir por aquelas pessoas que nos vêm à mente. Vou fechar o microfone um pouquinho. Que todos esses irmãos que vieram à nossa mente nesse momento possam ser auxiliados. E que agora possamos pedir o concurso dos bons espíritos para a manifestação das coisas justas de que necessitamos, do auxílio material e espiritual que precisamos. Lembremos sempre de pedir com tranquilidade e só o que nos for bom. Peçamos também que Jesus afaste de nós tudo aquilo que nos for negativo, tudo aquilo que puder comprometer a nossa vida, o aproveitamento dessa nossa encarnação. Peçamos também que Jesus ampare os nossos líderes mundiais, os nossos governantes, as nossas autoridades, todos aqueles que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem, pelos que mais precisam. Vibremos também por aqueles que anonimamente fazem o bem, pelos centros espíritas, templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. Que todas essas entidades e pessoas sejam amparados. E por fim, peçamos que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, hoje e sempre, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, pelos esforços que fazemos para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Carol ou Emerson podem fazer a prece final, por favor. Vamos lá. Kokube diso gengen shikaita kama harani kamutamahi moide masu kamurogi kamuromi no michikara mochite bansei Torito no miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami arahido no kamutachi moromoro no sakaguto tamahi no chuchumiki garuba mahikari mote arahi kiyome misogi tamaite kami no kono chikara yomi gairase tamaito mosu koto no yushi o kashikomi kashikomi mosu Miyoyamoto suma hikari mikami mamori tamae sekihe tamae Miyoyamoto suma hikari mikami mamori tamae sekihe tamae kanagra tamahi chamase kanagra tamahi chihaimase. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Obrigada a todos. Boa noite.